eu acho que top 1 perguntas que eu mais recebo é como eu iniciei no fisiculturismo e por que eu iniciei no fisiculturismo. Então, vamos lá. Para começo de história, comecei a treinar em 2020 e provavelmente você tá aqui assistindo isso porque você também treina ou começou a treinar recentemente, né? Se você me acompanha, eu sinto que a grande maioria do meu público é da musculação, me pergunto o motivo. E aí, enfim, comecei a treinar, comecei a acompanhar muitas pessoas do meio e quanto mais eu fui treinando, vendo mínimos resultados, eu queria saber mais sobre, eu queria adquirir mais conhecimento, entender o que eu poderia fazer para melhorar os meus treinos, melhorar o meu corpo, minha alimentação, tudo no geral, porque na época eu não tinha como bancar uma nutricionista, um treinador, então eu fazia tudo me inspirando nas pessoas que eu acompanhava na internet, pessoas que eram mais confiáveis. Então eu comecei a seguir muito Renato Cariani, Paulo Musi e Chris Bumstead, mais conhecido como o Cibam, né? E aí eu comecei a consumir muito conteúdo deles nesse meu início ali da musculação. Eu lembro que, tipo, eu ia fazer... Todos os dias eu fazia 30 minutos de escada, eu apoiava meu telefone, eu ficava vendo vídeos, ouvindo podcasts deles. Era mais do Cariani e do Musi, né? O Cibão eu via mais vídeo do YouTube dele mesmo. O resto eu procurava podcast, enfim. E aí eu fui consumindo muito esses conteúdos, querendo ou não, todos eles na época eram muito voltados para o fisiculturismo. E isso começou a me encher os olhos, principalmente o Cibam. E tanto que 2020 foi o primeiro Olímpia que eu assisti por conta dele. E comecei a acompanhar cada vez mais pessoas desse mundo. Porque como eu tava ali querendo melhorar minha alimentação, querendo melhorar minha disciplina, minha constância, eu fui nas pessoas mais disciplinadas, que são os atletas de fisiculturismo. Então eu fui ali consumindo o conteúdo deles, entendendo o que eles faziam, o que fazia eles serem daquela maneira, por que eles tinham essa disciplina toda, como, e buscando entender e adquirir mais conhecimento sobre. Então eu fui absorvendo. E querendo ou não, eu acabei ficando muito ali no mundinho da musculação, cada vez mais seguindo mais influenciadores, mais influenciadoras. As primeiras influenciadoras que eu segui foram a Ju Mamute e a Alicia Fonseca. E aí, isso foi em 2020 que comecei a treinar. Em 2021, eu entrei na faculdade e ali começou a me brilhar um pouco os olhos o fisiculturismo. Mas nada demais, né? Tipo, beleza, só fui ficando mais fã de atletas, acompanhando mais a Isa Pessini, a Isa Pereira. E aí, passou um tempo, comecei a produzir conteúdo pro TikTok. Tipo, esses videozinhos bobinhos que eu gravava ali na academia. No meu vídeo, como eu comecei na internet, é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu conto um pouquinho mais essa história, mas enfim. Comecei ali a produzir conteúdo e veio o Lemuzio, quem tá aqui desde o início se lembra dele, foi meu primeiro treinador, ele me propôs uma parceria e, bom, deu no que deu, a gente cresceu muito juntos e eu fui e falei com ele em no final de 2022, acho que a gente começou juntos. No meio de 2023, eu falei pra ele que eu tava pensando em competir, no início de 2023. Só que eu tava na faculdade, eu sabia que eu precisaria de uma certa maturidade muscular, densidade muscular. Então eu falei pra ele, cara, tô pensando em competir no fisiculturismo como wellness, mas só pra depois da faculdade, porque por agora eu sabia que ia ser necessário uma disciplina, uma demanda de tempo muito grande que eu não estava disposta na época a proporcionar só pro fisiculturismo, porque eu conheço atletas que fazem faculdade, que trabalham, que produzem conteúdo pra internet e que competem, né? Então, eu sei que é possível, mas é muito mais desgastante. Então, eu não estava disposta a dividir o meu mundo nos dois eixos na época. Nos dois não, né? Seriam nos três, porque eu já estava produzindo conteúdo pra internet. E aí eu preferi me manter ali na faculdade, fazendo meus videozinhos, ainda não trabalhava com internet, comecei a trabalhar mesmo com internet, ganhar o meu dinheiro, acho que tipo setembro, novembro de 2023. E aí, beleza, fiquei nessa, vou ficar aqui treinando, construindo massa, fazendo um bookingzinho pra ficar grande e
depois só meter um cuttingzão quando eu finalizar a faculdade. No caso, se esse tivesse sido o plano, eu teria terminado a faculdade no ano passado e provavelmente estaria fazendo meu primeiro campeonato por agora, tá? Mas enfim, em 2024 eu decidi focar 100% nas redes sociais e... Só que ali, como eu tive muitos... De 2023 pra 2024, eu vivi muitas coisas, muitos problemas pessoais que acabaram me afastando um pouco disso do fisiculturismo, dessa disciplina toda que eu tava adquirindo. Eu comecei a adquirir essa disciplina, essa constância, em prol desse meu objetivo que seria competir quando eu finalizasse a faculdade. Mas em 2024 eu vivi problemas pessoais que me afastaram disso e morreu. Ficou tipo aquele sonho que eu engavetei. E aí, deixei pra lá. 2024 tranquei a faculdade porque somou tudo ali, todos os problemas que eu estava tendo. E a faculdade começou a ficar infernal pra mim. E eu decidi tomar coragem e falar, não, chega. Tranquei a faculdade. A princípio eu tava pensando em fazer uma nutrição da vida, uma educação física. E fiquei só na internet nesse meio tempo tentando definir o que eu ia fazer. Cresci mais ainda na internet nesse meio tempo e percebi que, beleza, acho que não vou fazer a faculdade agora. Então, já que eu estou com disponibilidade de tempo, porque estou trabalhando 100% com a internet, por que não me dedicar ao fisiculturismo agora? Tenho tempo, tenho a disciplina, tenho tudo a meu favor, por que não? E aí só tinha um detalhe, eu ainda estava com o Lemos Yo fazendo consultoria online e ali no mês de 2024 eu me lesionei. Eu desenvolvi a minha síndrome da banda iliotibial, que é uma lesão que eu tenho no iniciozinho do quadril, que às vezes me impede de fazer movimentos de, por exemplo, agachamento, leg 45, afundo, qualquer movimento que exija muito desse ângulo de 90 graus do quadril, eu fico meio impossibilitada. Então, nessa época, eu me lesionei e eu perdi completamente a confiança de treinar sozinha. Então, como é que eu ia treinar pra competir se eu não conseguia treinar? Eu não tinha a confiança de treinar. Aí eu conversei com o Johan na época, falei pra ele que eu ia procurar um treinador presencial, porque eu queria muito seguir esse meu sonho, essa coisa que eu tinha engavetado ali, agora eu tinha disponibilidade. Ele entendeu, ele me ajudou, ele foi super compreensivo. Aí fui conversar com o Daniel. Aí o Daniel me apresentou o Vitor, que é o meu treinador. Eu treino na Bodytech. E aí na Bodytech, o que acontece? Você tem os personagens ali do salão que trabalham pra Bodytech e personagens externos que não trabalham pra Bodytech, mas eles pagam a Bodytech pra poder trabalhar lá dentro, sabe? Pra poder dar aula de personal. Então esse é o caso do Vitor. Ele não trabalha pra Bodytech, ele trabalha na Bodytech. Ele paga a Bodytech pra estar lá dando aula pros alunos dele. O que faz sentido se você tem uma certa demanda de alunos dentro daquela academia, né? Porque, tipo, imagina, ele tem que pagar, é uma fortuna esse repasse pra dar aula lá na Bodytech. Ele pagar mensalmente só pra dar aula pra uma pessoa, não faz muito sentido. Ele já tem uma lista grande de alunas lá na Bodytech, então por isso ele paga a Bodytech e dá aula lá. Nunca falei Bodytech tantas vezes na minha vida. Aí o Daniel me apresentou ele e... ele falou assim, que aquele era o treinador porque essa academia que eu treino hoje em dia, o Daniel já treinava nela há 1 ano. Eu tinha acabado de entrar. Então ele me apresentou, o Vitor falou que era o treinador que ele mais confiava lá na academia e tal. Eu já era amiga de algumas alunas do Vitor, então elas só foram fermentando mais isso em mim. E fui conversar com ele, falei, olha, quero competir na categoria Wellness. E aí ele falou assim, tudo bem, meu sonho é ser treinador de atletas. Ele sempre foi fissurado nesse mundo do fisiculturismo também. Então a gente falou, bora. E aí começamos. Foi a primeira atleta do Vitor. Ele que me ensinou tudo que eu sei sobre fisiculturismo hoje em dia, sobre federações, sobre categorias. E a princípio a gente começou a me preparar para eu subir na Wellness futuramente. Meu primeiro campeonato, para eu pegar experiência, para eu ver ali como é que ia ser, a gente subiu na BRAF, que é uma federação aqui do Rio de Janeiro. E aí tem a categoria Wellness, mas também tem categorias que são um pouquinho... uma Wellness em crescimento, que são a Fitness Model e a Beach Model. E aí eu subi nas duas pra garantir ali
minha experiência, ver como é que ia ser. E aí o Thales também é o meu nutricionista desde 2023, então ele me preparou junto com o Vitor. Os dois você já conhece, né? Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente já conhece um dos dois. E que são o meu time aí. Aí nós fizemos esse primeiro campeonato em março de 2025. E foi maravilhoso pra mim. Eu adorei, amei a experiência, foi sensacional. E a gente começou o meu off em abril de 2025 pra eu competir agora esse ano. Mas mudamos de categoria porque quando a gente secou muito, a gente viu que por mais que quando eu não tô em cutting, eu tenho um corpo um pouco mais volumoso, a gente pensou que talvez desse pra me enquadrar na wellness. Mas quando eu sequei, eu fiquei muito magrinha, então a gente falou, epa, não vai dar, vai ter que ser uma biquininha. Se eu quiser ser wellness, eu vou ter que passar por muitos anos de construção aí. E não é o que eu tô vislumbrando no momento, sabe? Principalmente pra ser wellness, você vai ter que ganhar muita massa, vai ter que ficar muito volumosa. Ai, tô me ligando. Eu ia ter que ficar muito volumosa e não era o que eu queria. Então a gente começou a conversar, começou a entender onde que eu me encaixava e a gente viu que eu me encaixava na biquíni, que é esse físico um pouquinho mais slim, com a dorsal um pouquinho maior, com os ombros mais em evidência. Os nossos focos não são tanto quadríceps, são mais posterior, glúteo, ombros, uma cintura mais fininha. Daí entrou a Marlene. Eu comecei com a Marlene no ano passado também, em outubro de 2025, para me ajudar na linha de cintura. E aí a gente foi martelando meu físico em prol de me tornar uma biquininha. E a preparação da biquíni foi muito mais puxada do que a minha primeira preparação, porque assim, o Thales até falou que na minha primeira competição, ele não me preparou como se eu fosse atleta, porque ele não pensou que eu tava falando sério que eu queria competir. Ele falou que ele me preparou como uma influenciadora que queria competir. E aí ele fez a minha preparação ali mais tranquila, até porque eu não precisava ficar tão seca, eu precisava ter um certo volume muscular, coisa que eu não tinha tanto, eu não tinha tanta maturidade muscular no meu primeiro campeonato. Então a gente não pôde me depletar tanto, senão eu ia desenquadrar da categoria. E aí a minha preparação agora pra biquíni foi muito puxada, porque a biquíni tem que ficar bem mais magrinha, bem mais seca, muito mais condicionada. E aí, no meio da preparação, eu tive problemas gastrointestinais, que você provavelmente acompanhou. Eu fiz 2 campeonatos seguidos. Eu fui pra Porto Alegre e depois eu fui pra Joinville. Pra Porto Alegre, eu comecei a ter muitos problemas de constipação. E isso acabou retendo um pouco meu físico. Eu também fiquei mais retida por conta da viagem. A gente viajou na quinta-feira pra eu competir no domingo, que não funcionou. Tanto que pra Joinville eu viajei uma semana antes pro meu corpo descansar, pra eu poder me recuperar da viagem. E também em Joinville a gente conseguiu mudar a estratégia e eu consegui cagar. E eu não fiquei retida. Mas foi muito desgastante essa preparação da biquíni, principalmente a segunda preparação. Fazer 2 campeonatos seguidos, eu sempre ouvi isso. Mas até eu viver na pele, eu percebi que realmente é insuportável, insuportável. Sendo muito sincera, tinha dias que eu pensava que eu ia... Na penúltima semana, antes de iniciar o Carb Up pra Joinville, que foi o meu último campeonato agora, cara, era tanta fraqueza, eu tinha dificuldade de respirar, de tão fraca que eu tava. E de tão pouco que a gente come. A gente come só pra sobreviver. E aí, enfim, você viu o que deu? Meus 2 campeonatos. Porto Alegre, tudo bem, eu entendi. Joinville. Eu acho que Joinville é meio que, tipo assim, não tocamos no assunto. Eu não gosto de falar sobre, não gosto de ficar revivendo. Foi terrível, eu volto às fotos, me dá uma dor tremenda. Joinville me dói, sabia? Eu evitei ficar falando sobre isso nas minhas redes sociais, eu falei ali só na época, até porque deu um BO infernal com a outra menina que ganhou. Mas Joinville foi a pior experiência do mundo pra mim. E eu não digo nem pela... Eu tava no melhor físico da minha vida. Eu amo o meu time, eu amo o Thales, a Marlene, o Vitor. Eles são excepcionais. São aqueles profissionais que, tipo assim... Eu confio de olhos fechados. Tudo que eles mandam, tudo que eles mandaram eu fazer, eu faço, eu fazia. E só a federação que é uma merda, né? Isso a gente já concordou.
E principalmente agora aí que tá dando uns BOzinhos. Enfim, pra mim foi terrível aquele campeonato que aconteceu naquele dia. E agora o pós também foi um pouquinho infernal pra mim. Tô tendo muitos episódios de descontrole alimentar. Não sei se enquadra só em descontrole ou se eu posso chamar de compulsão. Mas, enfim. Agora eu já tô começando a melhorar, mas também tive muita distorção de imagem. Fora esses problemas aí que eu tô ainda não descobri 100%, eu tô com intolerância à lactose, desenvolvi por conta dessas preparações, dessa alimentação muito restrita. E eu acredito que eu esteja com SIBO. Eu tô tentando marcar o exame, que é o exame respiratório que a gente faz pra ver se eu tenho alguma bactéria no intestino. O Thales também acha que eu tenho. E... Enfim, o que todo mundo tem me perguntado também é se eu vou voltar a competir depois de tudo isso que eu vivi lá no campeonato, nesse pós-campeonato dos descontroles alimentar, desses transtornos que eu tô tendo aqui no meu intestino, no meu estômago por conta da intolerância à lactose, e a resposta é que eu não sei. Eu tô sofrendo muito pra tomar essa decisão. Eu tô desde que eu voltei de Joinville, já vai fazer 3 meses, tentando entender, tentando pensar se eu realmente quero isso, se eu quero continuar, porque eu sou apaixonada por isso. Eu amo. Se eu não fosse, eu não teria já competido 3 vezes, né? Mas eu amo, amo, amo. Ter feito esses campeonatos foi a realização de um sonho. A realização da Bia lá de 2020, que começou a competir, que tinha o sonho de competir e tinha o sonho de ter essa disciplina. Graças a Deus eu consegui realizar. E assim, talvez seja aquele sonho que a gente vive e tá na hora de deixar pra trás. Eu realmente não sei, eu não quero abrir mão disso, mas o que eu vivi nesse pós-campeonato foi e está sendo infernal, essa distorção de imagem, esses descontroles alimentares. Então é uma decisão que eu ainda não tive coragem de tomar. Eu tô pensando muito. Tô aí construindo, né? Óbvio, eu não vou deixar de fazer musculação, não vou deixar de me alimentar bem, porque são coisas que eu amo. É um hábito que eu já enraizei aí quase 6 anos já. Então, eu realmente não sei. Vamos deixar que cada coisa venha no seu tempo. Mas, por enquanto, não é uma decisão que eu vou estar tomando. Porque é muito difícil abandonar uma coisa que eu amo tanto, mas que não me faz bem. Quando eu tomar essa decisão, você vai saber. Tá bom? É isso. Um beijo.